Isso provavelmente é estranho, mas preciso tirar isso do peito. Em 2013, eu paguei uma garota de programa com 3 bitcoins. Na época, valia uns $300 no total, então parecia uma transação razoável. A parte mais fodida é que eu ainda verifico aquele endereço de Bitcoin regularmente. Faço isso há 11 anos. Esses bitcoins ficaram parados lá, intocados, todo esse tempo. Ela provavelmente não fazia ideia do que eram ou como acessá-los. Recentemente, notei movimentação no endereço. Ela tem transferido pequenas quantias para Coinbase, provavelmente finalmente descobriu como sacar. Você sabe quanto valem 3 bitcoins hoje em dia? Uns $350.0. Eu observava aquele endereço de vez em quando, ao longo dos anos, me perguntando se ela sabia o que tinha em mãos. Uma parte de mim esperava que ela tivesse esquecido completamente, para eu não ter que pensar no dinheiro. Mas agora ela tá sacando, e eu não consigo parar de checar o explorador de blockchain. É como assistir alguém ganhar na loteria com dinheiro que costumava ser meu. A pior parte é que eu não tenho nenhum Bitcoin agora. Gastei tudo como dinheiro de brincadeira e nem sequer acompanhei direito. Naquela época, eu não me importava com impostos ou registros. Mas agora, quando olho para o que deixei escapar, percebo como lidei mal com tudo. Ela provavelmente nem se lembra de mim, mas vai ficar $350 mil mais rica por causa de uma transação que fiz há mais de uma década. Eu sei que isso não é saudável, mas não consigo parar de rastrear o endereço. Virou uma obsessão estranha com o que poderia ter sido a ideia de que eu poderia ter muito mais dinheiro se não tivesse gasto tudo em coisas fúteis, embora eu tenha progredido um pouco nesse sentido. Hoje em dia, acompanho tudo melhor porque não quero que o mesmo tipo de arrependimento me pegue de novo. Usar ferramentas adequadas como Awaken, Tex torna tudo menos complicado porque puxa minhas carteiras exchanges automaticamente. Não se trata de consertar o passado, mas pelo menos não preciso ficar checando obsessivamente o endereço antigo para me lembrar do que perdi. Mas alguém tem decisões financeiras do passado em que não consegue parar de pensar? Isso está me consumindo e eu não sei como deixar pra lá. O que começou como uma verificação ocasional se transformou em algo muito mais perturbador. Todo dia, às 7 da manhã, antes mesmo de escovar os dentes, eu abria o Blockchain Explorer no meu celular. O endereço estava sempre lá, gravado na minha memória como um número de telefone de ex-namorada, que você nunca consegue esquecer Uno A2B3C. Era o início de uma sequência que eu poderia recitar dormindo. No início, em 2014, eu checava talvez uma vez por mês. Só pra ver, eu me dizia, os bitcoins continuavam lá, como pedras preciosas esquecidas no fundo de uma gaveta. O valor oscilava $400, $600, às vezes despencava para $200 menos, mas os 3 bitcoins permaneciam intocados. Eu chegava a torcer para que ela os movesse, só para quebrar aquele ciclo vicioso de... Em 2015, quando o Bitcoin subiu para $400, comecei a calcular mentalmente $1.200. Não era uma fortuna, mas já era 4 vezes o que eu havia pago originalmente. Eu me lembrava dela claramente agora, cabelos castanhos, tatuagem pequena no pulso direito, devia ter uns 23 anos. Ela havia ficado confusa quando expliquei sobre a transferência digital, mas aceita o pagamento mesmo assim. É como o PayPal. Ela havia perguntado, algo assim, eu respondi, sabendo que estava sendo vago demais. A obsessão realmente começou em 2016, Bitcoin passou dos $1.000 e meu estômago começou a embrulhar toda vez que eu pensava naqueles 3 Bitcoins parados. $3.000. Eu podia ter comprado um carro usado decente, pagado algumas parcelas do apartamento, investido em algo mais tangível, mas não. Eu havia dado para uma garota que provavelmente nem sabia o que era uma chave privada. Foi nessa época que comecei a criar teorias malucas na minha cabeça. Talvez ela tivesse morrido e ninguém mais teria acesso à carteira. Talvez ela tivesse perdido o papel onde anotei as instruções para acessar os fundos. Ou pior, talvez ela estivesse apenas esperando o momento certo para sacar. Como uma investidora paciente que eu nunca seria, em 2017, quando o Bitcoin explodiu para $20 mil, eu tive meu primeiro ataque de pânico relacionado a criptomoedas. Eram 3 da manhã e eu estava no banheiro, calculando obsessivamente no celular. $60 mil. Ela tinha $60 mil por causa de uma transação que eu fiz sem pensar 2 vezes. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei imaginando se ela estava acompanhando o preço. Se ela sabia que tinha ganhado na loteria genética das criptomoedas. Comecei a pesquisar sobre ela online. Não que eu soubesse muito, apenas o primeiro nome, que poderia nem ser verdadeiro. E uma descrição física que minha memória já havia distorcido ao longo dos anos. Procurei em redes sociais, sites de classificados, qualquer rastro digital que pudesse me dar uma pista sobre quem ela era realmente. Nada. Era como se ela fosse um fantasma, existindo apenas na minha obsessão e naquela carteira de Bitcoin imóvel. O crash de 2018 trouxe um alívio temporário e perverso. Quando o Bitcoin caiu para $3.200, eu me senti quase aliviado. Só $9 mil agora. Ainda era muito dinheiro, mas pelo menos não era aquela fortuna absurda que me tirava o sono. Eu até consegui diminuir a frequência das verificações para uma vez por semana, quase, mas aí veio 2020 e a pandemia. Com todo mundo em casa, eu tinha mais tempo para alimentar minhas obsessões. Bitcoin começou a subir novamente e meu ritual matinal voltou com força total. $30.0, $40.0, $50.0 por Bitcoin. Agora eram $150 mil só naquele endereço. Comecei a ter pesadelos onde eu encontrava ela na rua e ela me agradecia sarcasticamente por torná-la rica enquanto eu lutava para pagar as contas. Foi também em 2020 que comecei a notar padrões estranhos no meu comportamento. Eu checava o endereço sempre que estava estressado no trabalho, quando brigava com a namorada, quando recebia uma conta inesperada. Era como um vício menos aquela dose diária de arrependimento e frustração que de alguma forma masoquista me fazia sentir algo. Minha namorada, Sarah, começou a notar. Você tá sempre no celular de manhã, ela comentou um dia. O que você fica vendo? Eu menti, disse que estava checando e-mails do trabalho. Como eu poderia explicar que estava obsessivamente monitorando uma transação de Bitcoin que fiz com uma prostituta há 8 anos? Não havia conversa no mundo que tornaria isso normal. A situação ficou ainda mais complicada quando comecei a projetar meus problemas financeiros naquela carteira. Quando meu carro quebrou, em 2021, e eu precisei gastar $3 mil em consertos, tudo que eu conseguia pensar era:
Ela poderia comprar 10 carros novos com o que tem naquela carteira. Quando fui demitido e passei 3 meses desempregado, eu fazia cálculos doentios sobre como aqueles bitcoins poderiam ter mudado minha vida. O pior momento foi quando minha mãe ficou doente e precisou de uma cirurgia que o plano de saúde não cobria completamente. Tivemos que fazer uma vaquinha na família, vender algumas coisas, pedir dinheiro emprestado. Enquanto isso, eu sabia que existiam $200, 000 o valor, naquela época, parados em uma carteira que eu poderia ter tido acesso se tivesse tomado decisões diferentes anos atrás. Foi nesse período que comecei a racionalizar comportamentos cada vez mais estranhos. Eu me dizia que estava estudando o mercado, que acompanhar aquele endereço me ensinava sobre padrões de investimento a longo prazo. Mentiras que eu contava para mim mesmo para justificar uma obsessão que estava claramente fora de controle. Então, em março de 2024 aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava fazendo minha verificação matinal de rotina quando vi algo diferente na tela. Uma transação pequena menos apenas zero um Bitcoin menos. Mas era movimento depois de mais de 10 anos de inatividade absoluta. Meu coração disparou como se eu tivesse visto um fantasma. Ela estava viva. Ela sabia sobre os bitcoins. E agora ela estava começando a movimentá-los. Nos dias seguintes, as transações continuaram sempre pequenas quantias, como se ela estivesse testando, aprendendo como usar a carteira. 0,05 Bitcoin aqui, 0,2 ali. Cada transação era enviada para o que claramente era o endereço da Coinbase. Ela estava convertendo para dólares reais pela primeira vez em anos. Eu não conseguia parar de checar o endereço. Era como assistir um filme de suspense, onde você sabe que algo grande vai acontecer, mas não sabe quando. Cada refresh da página era uma mistura de fascínio e horror. Fascínio porque finalmente estava acontecendo algo depois de uma década de inatividade. Horror porque cada satoshi transferido era dinheiro que eu nunca teria. Comecei a cronometrar as transações. Elas aconteciam sempre entre 2 horas e 4 horas da manhã, horário do leste americano. Isso poderia significar que ela estava em um fuso horário diferente. Ou talvez ela só conseguisse lidar com isso quando estava sozinha, no silêncio da madrugada. Eu me identifiquei com isso. Menos afinal, eu também fazia minhas verificações obsessivas nos horários mais estranhos. A primeira transferência grande aconteceu em abril. Um Bitcoin inteiro, quase $70 mil na época, menos movido de uma vez. Eu estava no trabalho quando vi. E tive que me trancar no banheiro por 10 minutos para processar o que estava acontecendo. Ela não estava apenas testando mais. Ela estava realmente sacando. Foi aí que comecei a imaginar o que ela estava fazendo com o dinheiro. Pagando dívidas, comprando uma casa, mudando de vida completamente. A ironia não passou despercebida a menos. Eu estava financeiramente no mesmo lugar há anos, lutando com cartão de crédito e aluguel, enquanto ela estava potencialmente se tornando rica com dinheiro que uma vez foi meu. Mas também havia uma parte estranha e perversa de mim que se sentia orgulhosa, como se eu tivesse inadvertidamente feito algo bom para alguém. Talvez ela realmente precisasse do dinheiro. Talvez aqueles bitcoins tivessem mudado a vida dela de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Era uma maneira masoquista de encontrar significado no meu arrependimento. As transferências se tornaram mais frequentes, meio Bitcoin aqui, 0,3 ali. Ela estava claramente ficando mais confortável com o processo. Eu conseguia ver nos dados da blockchain que ela estava usando diferentes exchanges agora, não apenas Coinbase, mas também Kraken e Binance. Ela estava diversificando, sendo estratégica. Era quase admirável. Em junho, quando o Bitcoin subiu para $73 mil, eu calculei que ela já havia sacado cerca de $180 mil. Ainda restavam aproximadamente 12 Bitcoins na carteira original. Mesmo sendo apenas uns $87 mil, era mais dinheiro do que eu tinha em todas as minhas contas combinadas. Foi nesse ponto que algo mudou em mim. Talvez fosse o cansaço de carregar essa obsessão por tanto tempo, ou talvez fosse ver que ela estava realmente fazendo algo com o dinheiro ao invés de Dixalô, parado para sempre. Comecei a me questionar. Por que isso me incomodava tanto? A resposta não era apenas sobre o dinheiro, era sobre controle, sobre arrependimento, sobre a sensação de que eu havia perdido algo que poderia ter mudado minha vida. Mas a verdade desconfortável era que, mesmo se eu tivesse mantido aqueles bitcoins, provavelmente teria vendido muito antes de eles valerem. Tigaratos Limapulu Ribudolar, eu não era o tipo de pessoa que segurava investimentos por uma década, eu era impulsivo, imediatista. Comecei a pensar sobre todas as outras decisões financeiras questionáveis que fiz ao longo dos anos. Os $5 mil que perdi day trading em 2018, os $2 mil que gastei em um curso online que nunca terminei, o dinheiro que desperdicei em carros, gadgets, viagens impulsivas, o padrão estava claro. Eu não era vítima de uma única decisão ruim. Eu era vítima de décadas de decisões ruins. Essa percepção deveria ter sido libertadora, mas de alguma forma tornou tudo pior, porque significava que meus problemas eram sistemáticos, não apenas azar ou uma transação mal calculada. E enquanto eu gastava energia mental obsessiva sobre bitcoins que nunca mais seriam meus, eu continuava fazendo as mesmas escolhas ruins no presente. Em julho, ela fez a penúltima transferência grande menos 0,8 Bitcoin, deixando apenas 0,4 na carteira original. Era como assistir os últimos minutos de um filme que você não quer que termine. Parte de mim queria que ela sacasse tudo de uma vez, só pra acabar com a agonia. Outra parte queria que ela deixasse pelo menos um pouco, para que minha obsessão tivesse uma razão para continuar. Então percebi o quão doentio isso havia se tornado. Eu estava literalmente torcendo para que uma estranha mantivesse dinheiro em uma carteira só para que eu pudesse continuar me torturando psicologicamente. Era como estar viciado em uma droga que te deixa mal, mas que você não consegue parar de usar. Comecei a pesquisar sobre obsessões financeiras online. Descobri que tinha um nome para isso, money dysmorphia, e que era mais comum do que eu imaginava. Havia fóruns inteiros de pessoas obcecadas com investimentos que perderam, ações que poderiam ter comprado, decisões que poderiam ter tomado diferente. Eu não estava sozinho nessa loucura, mas isso não tornava mais saudável. Li sobre um cara que checava obsessivamente o preço de uma ação que ele quase comprou em 2008. Se ele tivesse comprado, seria milionário.
Outra pessoa que vendeu Apple Stock em 2007 e ainda calculava diariamente quanto dinheiro havia perdido. Era um clube patético de arrependimento financeiro e eu era um membro fundador. A terapia foi sugerida em vários desses fóruns. Você precisa de ajuda profissional. As pessoas escreviam: mas como eu explicaria para um terapeuta que estava obcecado com uma transação de Bitcoin que fiz com uma prostituta 11 anos atrás? Como tornaria isso uma conversa produtiva sobre saúde mental? Mesmo assim, marquei uma consulta. Dr. Peterson era um psicólogo especializado em vícios comportamentais. Quando finalmente contei a história completa, menos que levou 3 sessões para sair completamente. Ele não pareceu particularmente chocado. Obsessões financeiras são mais comuns do que você imagina, ele disse. O cérebro humano não evoluiu para lidar com arrependimentos em escala de centenas de milhares de dólares. Seu sistema nervoso está processando isso como um trauma real. Trauma, a palavra soa estranha aplicada à minha situação, mas fazia sentido. Eu tinha sintomas físicos toda vez que checava aquele endereço, menos coração acelerado, suor nas palmas das mãos, aquela sensação de vazio no estômago. Era como se meu corpo estivesse revivendo uma experiência traumática todos os dias. O que você realmente perdeu? Dr. Peterson perguntou durante nossa quarta sessão, porque tecnicamente você trocou $300 por um serviço. A transação foi completada conforme acordado. Era uma boa pergunta. O que eu realmente havia perdido dinheiro hipotético. Uma oportunidade que eu provavelmente teria desperdiçado de qualquer forma. A sensação de controle sobre meu futuro financeiro. Eu acho que perdi a sensação de que minhas decisões importam. Responde finalmente. Como se eu fosse fadado a sempre fazer a escolha errada na hora errada. Foi aí que Dr. Peterson fez a pergunta que mudou minha perspectiva. E se ela realmente precisasse desse dinheiro? E se aqueles bitcoins mudaram a vida dela de uma forma positiva que você nunca saberá? Eu nunca havia considerado isso seriamente em todas as minhas fantasias e obsessões. Ela era sempre a vilã e na divertida da história, menos a pessoa que ficou rica com minha burrice. Mas e se a narrativa fosse completamente diferente? E se aquele dinheiro ajudou a sair de uma situação difícil, pagar por educação, cuidar de uma família? Comecei a imaginar cenários diferentes. Talvez ela fosse mãe solteira na época, fazendo o que precisava para sobreviver. Talvez aqueles bitcoins elas tenham permitido que ela mudasse de carreira, abrisse um negócio, comprasse uma casa. Talvez eu não fosse a vítima dessa história menos. Talvez eu fosse, inadvertidamente, o herói. A ideia era reconfortante, mas também revelava algo desconfortável sobre mim mesmo. Por que eu precisava criar uma narrativa onde eu era especial, seja como vítima ou herói? Por que não podia simplesmente aceitar que às vezes as coisas acontecem e não há significado profundo ou lição de vida? Em agosto, ela fez a última transferência. Os 0,4 bitcoins restantes, menos cerca de $28 mil menos, foram movidos para um novo endereço que não consegui rastrear. A carteira original estava vazia pela primeira vez em 11 anos. Eu deveria ter me sentido aliviado. A obsessão não tinha mais objeto, não havia mais nada para checar, nada para monitorar. Mas em vez de alívio, senti uma estranha sensação de perda. Era como se um capítulo da minha vida tivesse chegado ao fim, mesmo sendo um capítulo que me causava sofrimento. Ainda assim, eu continuava abrindo o Blockchain Explorer toda manhã. Força do hábito? Talvez. Ou talvez porque não soubesse como preencher aqueles 5 minutos diários que eu passava alimentando minha obsessão. A carteira vazia me olhava de volta como uma página em branco, sem história, sem futuro, apenas dados mortos na blockchain. Foi Dr. Peterson quem sugeriu que eu canalizasse essa energia obsessiva para algo produtivo. Você claramente tem capacidade para monitoramento detalhado e análise de longo prazo, ele disse. Por que não aplica isso à sua própria situação financeira? A sugestão era óbvia, mas por algum motivo nunca havia me ocorrido. Eu estava gastando mais energia emocional rastreando dinheiro que nunca seria meu do que gerenciando o dinheiro que realmente tinha. Era como estar obcecado com o ex da sua namorada, enquanto negligenciava seu próprio relacionamento. Comecei pequeno, baixei alguns aplicativos de controle financeiro, comecei a rastrear meus gastos diários. Era entediante comparado à montanha-russa emocional de verificar aquele endereço de Bitcoin, mas era real, era meu, era algo que eu podia controlar. A diferença foi imediata e deprimente. Eu gastava em média $47 por dia em coisas que não conseguia categorizar adequadamente. Café, lanche, algum aplicativo, assinatura que havia esquecido, compras impulsivas no Amazon. Em um mês, isso dava quase $1.400 em gastos que eu não estava nem percebendo. $1.400 por mês. $16.800 por ano. Em 10 anos, seriam $168 mil menos quase metade do valor que eu estava obcecado em perder. A matemática era cruel e reveladora. Eu estava chorando sobre dinheiro hipotético enquanto eu desperdiçava dinheiro real todos os dias. Mas havia algo libertador nessa descoberta também, porque significava que eu tinha controle. Eu podia mudar, cada dólar que eu economizasse seria $1 a mais do que eu teria se continuasse vivendo no piloto automático financeiro. Setembro chegou e pela primeira vez em 11 anos, eu não sabia exatamente quanto valia um Bitcoin. Não porque eu não me importasse, mas porque estava focado em outras coisas. Minha conta poupança, que havia sido mapeada por anos, começou a crescer. $500, $1.0, $2.0, números pequenos comparados aos bitcoins perdidos, mas números reais que representavam progresso real. Sarah notou a mudança. Você parece mais presente? Ela disse uma noite. Estávamos jantando em casa, menos algo que eu havia começado a fazer para economizar dinheiro, mas que acabou se tornando um hábito prazeroso. Menos ansioso, eu ainda não havia contado para ela sobre os bitcoins. Não havia encontrado uma maneira de explicar sem soar completamente maluco. Mas ela estava certa menos. Eu me sentia mais presente, menos preso no passado, menos obcecado com cenários alternativos. Tô tentando focar no que posso controlar, respondi. Era uma frase que Dr.
Peterson repetia constantemente, mas que finalmente começava a fazer sentido emocional, não apenas intelectual. Outubro trouxe uma promoção no trabalho, pequena, mas significativa. Um aumento de $8.000 anuais, que 2 anos antes eu teria considerado insignificante perto dos bitcoins perdidos. Agora representava mais dinheiro para investir, mais segurança, mais controle sobre meu futuro. Comecei a pesquisar sobre investimentos reais, não esquemas para ficar rico rapidamente ou apostas em criptomoedas, mas estratégias conservadoras de longo prazo. Index funds, bunds, diversificação, era entediante, mas de uma forma estável e reconfortante. O que me surpreendeu foi descobrir que eu realmente gostava da pesquisa. A mesma energia obsessiva que eu gastava rastreando aquele endereço de Bitcoin podia ser aplicada ao estudo de relatórios financeiros, análise de market trends, planejamento de aposentadoria. Era como ter um superpoder que eu finalmente estava usando para o bem. Em novembro, fiz meu primeiro investimento significativo, menos $5.000 em um index fund diversificado. Não era muito, mas era meu. E, ao contrário dos bitcoins fantasmas que eu perseguia há mais de uma década, eu podia acompanhar esse investimento legitimamente, aprender com ele, ajustá-lo conforme necessário. A diferença psicológica era enorme. Quando o mercado subia, eu me sentia bem porque estava realmente ganhando dinheiro. Quando caía, eu aprendia sobre volatilidade e estratégias de longo prazo. Era um relacionamento saudável com dinheiro pela primeira vez na minha vida adulta, doutor. Peterson chamou isso de transferência de obsessão. Você não se livrou da sua tendência obsessiva, ele explicou. Você a redirecionou para algo produtivo. Era uma distinção importante. Eu não havia me curado. Havia aprendido a gerenciar melhor minha personalidade. Dezembro chegou e, com ela, uma reflexão inevitável sobre o ano que estava terminando. Era o primeiro 10. Em mais de 10 anos que eu não sabia exatamente quanto valia um Bitcoin. Não por falta de interesse em investimentos, muito pelo contrário, menos, mas porque Bitcoin havia se tornado apenas uma classe de ativos entre muitas, não uma obsessão singular. Chequei o preço. Por curiosidade, $44.0. Se eu ainda tivesse aqueles 3 bitcoins, eles valeriam $132.000. Menos do que no pico, mas ainda uma quantia substancial. Por um momento, senti a familiar pontada de arrependimento. Mas passou rapidamente, substituída por algo que me surpreendeu. Gratidão. Gratidão por ter perdido $130.000. A princípio pareceu absurdo, mas quanto mais pensei, mais sentido fez. Aquela obsessão havia me forçado a confrontar meus demons financeiros de uma forma que eu nunca teria feito voluntariamente. Ela me levou a terapia, autoconhecimento, hábitos melhores. Se eu tivesse mantido aqueles bitcoins e vendido por $300, zero. Que realmente teria mudado. Eu seria mais rico, sim, mas seria uma pessoa melhor. Teria aprendido sobre disciplina financeira, planejamento de longo prazo, controle emocional? Provavelmente não. Provavelmente teria gastado tudo em mais coisas impulsivas e estaria de volta à estaca zero, só que com uma obsessão ainda maior. A ideia de que perder aquele dinheiro poderia ter sido, paradoxalmente, a melhor coisa que me aconteceu financeiramente era difícil de aceitar, mas havia evidências. Minha conta bancária estava em melhor forma do que jamais esteve. Meus hábitos de gasto eram mais conscientes. Eu tinha um plano para o futuro pela primeira vez. Sarah e eu começamos a conversar sobre casamento, sobre comprar uma casa, sobre objetivos compartilhados, conversas que eu evitava antes porque me sentia financeiramente inadequado. A diferença não era que eu tinha mais dinheiro, eu ainda estava longe de ser rico menos, mas que eu finalmente sentia que tinha controle sobre minha trajetória financeira. Em janeiro do ano seguinte, quase 12 anos depois daquela transação original, tomei uma decisão que teria parecido impossível 6 meses antes. Deletei todos os bookmarks relacionados a Blockchain Explorers. Removi os aplicativos de cripto do meu celular. Cancelei as newsletters sobre Bitcoin. Não foi uma decisão dramática ou emocional, foi prática. Aquelas ferramentas não serviam mais ao meu propósito. Era como jogar fora roupas que não servem mais. Não por raiva ou tristeza, mas simplesmente porque você evoluiu além delas. Algumas semanas depois, Sarah perguntou sobre meu ritual matinal com o celular. Você parou de checar e-mails tão cedo? Ela observou. Finalmente aprendeu a relaxar? Algo assim. Respondi, sorrindo. Não era exatamente sobre relaxar. Era sobre direcionar minha atenção para coisas que realmente importavam, como planejamento financeiro real, metas de carreira, relacionamentos. Mas às vezes, tarde da noite, quando não conseguia dormir, eu ainda pensava nela. A garota de programa que agora era, presumivelmente, centenas de milhares de dólares, mais rica por causa de uma decisão que fiz há mais de uma década. Eu me perguntava se ela pensava em mim, se sabia que aquele dinheiro veio de alguém específico, se tinha alguma gratidão ou curiosidade sobre o estranho que a tornou rica. Provavelmente não. E talvez fosse melhor assim. Algumas histórias não precisam de fechamento ou resolução. Às vezes o significado está no processo de deixar ir, não em saber como tudo terminou. O que eu sabia com certeza era que aquela transação, por mais dolorosa que tenha sido de processar, me ensinou mais sobre dinheiro, sobre mim mesmo, e sobre a diferença entre riqueza e controle financeiro do que qualquer livro ou curso poderia ter ensinado. Custou caro, potencialmente $350.000 menos, mas foi a educação financeira mais valiosa da minha vida. E se ela estava lá fora, vivendo uma vida melhor por causa daqueles bitcoins, então pelo menos uma pessoa se beneficiou das minhas decisões impulsivas de 2013, isso tinha que contar pra alguma coisa. Tinha que significar que nem todo arrependimento é inútil, que nem toda perda é desperdício. Às vezes, que parece um erro, pode ser, no final das contas, exatamente o que precisávamos para nos tornarmos quem deveríamos ser. Mas o universo aparentemente tinha outros planos para minha história de redenção. Era março de 2025, quase um ano depois que eu havia finalmente conseguido deixar minha obsessão para trás. Sarah e eu estávamos planejando o nosso casamento para o verão. Eu havia sido promovido novamente no trabalho. E minha carteira de investimentos havia crescido para quase $50.000, pela primeira vez em mais de uma década. Eu me sentia no controle da minha vida financeira. Foi numa terça-feira que recebi uma mensagem no LinkedIn de alguém com o nome Amanda Shum. A mensagem era simples. Oi,
Sei que isso pode parecer estranho, mas preciso falar com você sobre algo importante. Tem a ver com 2013 e uma transação que você fez. Podemos conversar? Meu sangue gelou. Meu primeiro instinto foi deletar a mensagem e fingir que nunca vi, mas a curiosidade foi mais forte. Depois de 12 anos, seria possível que... Marquei de encontrá-la num café neutro no centro da cidade. Quando a vi entrando, o reconhecimento foi imediato, mesmo depois de tanto tempo. Cabelos ainda castanhos, agora mais curtos e profissionais. A tatuagem no pulso havia sido coberta por uma nova, mais elaborada. Ela estava bem vestida, confiante menos claramente, a vida havia melhorado para ela. Obrigada por vir, ela disse, sentando-se à minha frente. Eu sei que isso deve ser super estranho. Como você me encontrou? Perguntei, ainda processando a situação surreal. Demorei anos para conseguir acessar aqueles bitcoins que você me deu. Quando finalmente consegui, em 2024, contratei um investigador privado para te encontrar. Eu precisava te agradecer. Ela contou sua história, como aqueles bitcoins haviam chegado na hora certa. Menos ela estava tentando sair da prostituição, voltar a estudar, reconstruir sua vida. Você salvou minha vida, ela disse. Literalmente. Consegui fazer faculdade, abrir meu próprio negócio, comprar uma casa para minha filha. Ela tinha uma filha. Ela tem 12 anos agora. Amanda continuou. É por isso que eu queria te encontrar. Não apenas para agradecer, mas para te contar algo que você precisa saber. Meu estômago começou a embrulhar. Havia algo no tom dela, na maneira como ela estava evitando meu olhar. Você se lembra daquela noite, em 2013? Foi em novembro, estava frio. Eu me lembrava vagamente. Novembro de 2013. Eu estava passando por um período difícil, havia sido demitido, estava bebendo mais do que deveria. Eu descobri que estava grávida 2 semanas depois. Ela disse calmamente. E sim, antes que você pergunte, fiz as contas, checei as datas, você é o pai da minha filha. O mundo parou. As palavras ecoaram na minha cabeça como se ela estivesse falando em uma língua estrangeira. Pai. Eu era pai. Há 12 anos. Por que você nunca me procurou antes? Consegui gaguejar? Como? Eu não sabia nem seu nome verdadeiro na época. E, honestamente, eu não queria nada de você. Estava decidida a criar ela sozinha. Mas quando consegui acessar aqueles bitcoins e descobri que eles valiam uma fortuna, senti que era certo você saber. Ela mostrou fotos no celular, uma menina de cabelos castanhos e olhos que eram inegavelmente parecidos com os meus. Sorridente, usando uniforme escolar, segurando um troféu de matemática. O nome dela é Sophie, Amanda disse suavemente. Ela é incrível, inteligente, engraçada, curiosa sobre tudo, tá sempre perguntando sobre o pai, mas eu nunca soube o que dizer. Senti como se estivesse tendo um ataque de pânico. 12 anos. Ela tinha 12 anos. E eu nunca soube que existia. Perdi os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola, aniversários, feriados. Perdi uma vida inteira. Ela quer me conhecer? Perguntei. Minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Amanda hesitou. É complicado. Ela tá numa idade difícil, pré-adolescente, sabe como é? E eu meio que contei pra ela que o pai havia morrido quando ela era bebê. Parecia mais fácil do que explicar a verdade. Mais fácil. Claro que era mais fácil. Eu estava morto pra minha própria filha. Mas agora eu me sinto mal por ter mentido. Ela continuou. Especialmente sabendo que você, mesmo sem saber sobre ela, meio que cuidou de nós dois com aqueles bitcoins. É como se o destino quisesse que vocês se conhecessem. As semanas seguintes foram um borrão emocional. Amanda concordou em contar a verdade para Sophie, que o pai dela estava vivo e queria conhecê-la. A reação da menina foi complicada. Você mentiu pra mim por 12 anos? Foram suas primeiras palavras quando finalmente nos encontramos num parque perto da casa delas. Você disse que ele estava morto. A hostilidade dela era palpável, mas justificada. Eu era um estranho pra ela, alguém que surgiu do nada, reivindicando ser seu pai. E pior, eu era a razão pela qual sua mãe havia mentido para ela durante toda a sua vida. Tentei ser paciente, dar tempo para ela processar, marcamos alguns encontros, tentamos construir algum tipo de relacionamento, mas era claro que eu era mais uma perturbação em sua vida do que uma adição bem-vinda. Ela precisa de tempo, Amanda me assegurava. É muito pra processar, mas conforme as semanas passaram, ficou claro que Sophie não estava apenas processando. Ela estava rejeitando ativamente qualquer possibilidade de relacionamento comigo. E eu não podia culpá-la. O pior de tudo era a ironia cruel da situação. Eu havia passado 12 anos obcecado com o dinheiro que indiretamente estava sustentando minha própria filha. Uma filha que eu não sabia que existia. Todos aqueles anos checando obsessivamente aquela carteira, eu estava literalmente observando o dinheiro que estava pagando pela educação. Comida, roupas da minha filha. Sarah não conseguiu lidar com a revelação. 12 anos, David, ela disse na noite em que contei tudo pra ela. Você tem uma filha de 12 anos e nunca me contou. Eu não sabia, tentei explicar. Eu juro, eu não fazia ideia. Não é só isso. Ela respondeu, fazendo suas malas. Toda essa situação. A obsessão com Bitcoin, a prostituta, agora uma filha secreta. Eu não consigo mais. Não sei quem você realmente é. E assim, num período de 2 meses, minha vida cuidadosamente reconstruída desmoronou completamente. Sarah se mudou, Sophie me rejeitou definitivamente. Amanda me ligou para dizer que ela não queria mais me ver. Que minha presença estava causando problemas demais em casa. Talvez no futuro, Amanda disse. Mas nós dois sabíamos que era apenas educação. A depressão que se seguiu foi diferente da obsessão dos anos anteriores. Desta vez, não era sobre dinheiro perdido. Era sobre tempo perdido, relacionamentos perdidos, oportunidades perdidas que nunca poderiam ser recuperadas. Voltei à terapia, mas Dr. Peterson havia se aposentado. O novo terapeuta era profissional, mas não havia a mesma conexão. As sessões se tornaram apenas um lugar para reclamar, não para realmente trabalhar através dos problemas. Comecei a beber, mas não de forma destrutiva. Apenas o suficiente para amortecer as bordas afiadas do arrependimento constante. O trabalho sofreu, meus investimentos foram negligenciados. Lentamente. Todos os progressos que eu havia feito começaram a se desfazer. Em junho de 2025, recebi uma última mensagem de Amanda. Sophie havia perguntado sobre mim, menos aparentemente ela estava fazendo um projeto escolar sobre árvores genealógicas e precisava de informações médicas da família paterna.
Ela ainda não quer te conhecer, Amanda escreveu. Mas pelo menos ela reconhece que você existe. Era algo, eu suponho, um pequeno reconhecimento de que eu não era completamente irrelevante na vida da minha filha. Mas de alguma forma, isso tornou tudo pior. Saber que eu era apenas uma nota de rodapé em sua vida, uma fonte de informação médica quando necessário. A ironia final chegou em setembro, quando o Bitcoin bateu um novo recorde histórico, menos $95.000 por moeda. Se eu ainda tivesse aqueles 3 bitcoins, eles valeriam quase $300.000. Mas o que realmente me atingiu foi realizar que, durante todos aqueles anos, obsessivamente, checando aquela carteira, eu estava, literalmente, assistindo o fundo universitário da minha filha crescer. Aquele dinheiro pagou por sua educação, por aulas de música, por acampamentos de verão, por todas as pequenas coisas que fazem uma infância especial. Em um sentido muito real, eu havia sido um pai provedor todos esses anos. Menos apenas não sabia disso. Mas saber disso agora não mudava nada. Sophie ainda me via como um estranho, se é que pensava em mim. Amanda havia seguido em frente com sua vida. Sarah estava noiva de outra pessoa, menos vi no Facebook. Em outubro, tomei uma decisão que teria parecido impensável alguns anos antes. Vendi todas as minhas ações, saquei minha conta poupança e coloquei tudo em Bitcoin. Não como um investimento estratégico, mas como uma forma de punição autoimposta. Se eu ia ser assombrado por Bitcoin pelo resto da vida, pelo menos agora seria por Bitcoins que eu realmente possuía. Era uma lógica retorcida, mas fazia sentido na minha cabeça deprimida. Acordava todas as manhãs checando o preço, assim como costumava fazer com aquela carteira antiga. Mas agora, quando o preço caía, eu perdia dinheiro real. Quando subia, o ganho parecia vazio, não conectado a nenhuma realização real. Em dezembro, o Bitcoin crash para $45.000. Perdi quase $30.000 em 2 semanas. Deveria ter me sentido devastado, mas em vez disso, senti uma estranha satisfação. Era como se o universo finalmente estivesse me punindo adequadamente por todas as minhas decisões ruins. E talvez fosse isso que eu merecia. Talvez algumas histórias não tenham finais felizes ou redenção. Talvez algumas obsessões sejam destinadas a nos consumir, não nos ensinar. Agora, enquanto escrevo isso, numa terça-feira fria de janeiro de 2026, Bitcoin tem $38.000 e minha carteira vale menos da metade do que investi. Sophie fez 13 anos na semana passada, menos vi as fotos que a Amanda postou no Instagram, onde me bloqueou, mas ainda consigo ver através de uma conta fake. Ela parece feliz, rodeada de amigos, soprando velas num bolo que provavelmente custou mais do que eu gasto em comida numa semana. Vivendo uma vida onde eu sou, na melhor das hipóteses, uma pergunta não respondida, na pior, um segredo vergonhoso. E talvez seja assim que algumas histórias terminam. Não com redenção ou crescimento pessoal, mas com a aceitação brutal de que algumas escolhas não podem ser desfeitas. Alguns arrependimentos não podem ser resolvidos. E algumas obsessões são destinadas a nos definir para sempre. Ainda checo o preço do Bitcoin toda manhã. Não por esperança ou estratégia, mas por hábito. Um ritual de autopunição que se tornou tão automático quanto escovar os dentes. É tudo que me resta da conexão mais importante da minha vida, mesmo sendo uma conexão que ela nunca quis. Os 3 bitcoins que dei em 2013 construíram uma vida para minha filha. Os bitcoins que comprei em 2025 destruíram a minha... E, de alguma forma perversa, isso parece apropriado. Pelo menos agora, a matemática do meu sofrimento faz sentido. Então eu deixo essa pergunta pra você, que escutou minha história até o fim. Se você descobrisse que uma decisão aparentemente insignificante do seu passado havia criado consequências monumentais, tanto positivas quanto devastadoras, para pessoas que você nem sabia que existiam, isso mudaria a forma como você toma decisões hoje. Ou será que alguns de nós estão destinados a repetir os mesmos padrões autodestrutivos, independentemente das lições que o universo tenta nos ensinar? Porque, no final das contas, talvez a verdadeira pergunta não seja sobre o dinheiro que perdemos, mas sobre as conexões que nunca soubemos que tínhamos, e o preço que pagamos quando finalmente as descobrimos.